Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal René em Pauta. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo, você que tem carinhosamente se inscrito no canal. Obrigado por você se inscrever, obrigado também àqueles irmãos que compartilham com os grupos aí também no Instagram, Facebook, enfim, gratidão a todos vocês que acompanham a mensagem do canal diária. Queridos, o propósito aqui é 10 minutos, 12 de palavra, né? Uma palavra sequencial. Então eu pego aquela série para a gente entender e vou falando aos poucos e para que você possa ver o vídeo inteiro. É muito importante você ver o vídeo inteiro, que passa rapidinho. Quando você toma café, já vê o vídeo. Quando vai da casa para o trabalho, para o escritório, já vai vendo o vídeo, rapidão, tá bom? Então meu abraço, meu carinho a todos vocês, inclusive os irmãos de fora, os irmãos dos países aí que estão ligados conosco, tá bom? A série, queridos, é O Pão Nosso de Cada Dia. Essa série está revelando a realidade e o metabolismo da presença divina em nosso ser. Porque nós não podemos entender ou crer em um Deus que está longe de nós. Um Deus que está distante, um Deus que só promete o futuro, um Deus que não está presente. Nós acreditamos no Deus que o Evangelho da Bíblia fala, o Deus presente, o Deus que manifestou, o Deus que processou, o Deus que veio em Cristo Jesus para poder resolver o problema do homem, a alma do homem que estava caída, afastada de Deus, longe de Deus, e agora, pela vida de Deus em Cristo, foi resolvido, foi solucionado. E isso é extremamente glorioso e profundo, e eu quero então que você entenda o propósito e a realidade do pão nosso de cada dia, como diz a palavra da oração, que fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Cristo é hoje, Cristo não é amanhã, Cristo não é daqui 10 anos, Cristo é hoje, Cristo não é futuro, Cristo é presente, né? Aleluia! Obviamente, ele vive no tempo dele, não no tempo humano. No tempo de Deus, ele é ontem, hoje e amanhã. Mas, na realidade da minha comunhão com ele, ele é presente. Irmãos, ele nos comprou, ele nos redimiu, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, partindo desse princípio, a nossa crença é que ele habita em nós. E ele quer crescer dentro de nós. Mas como é isso, pastor? Ele habita no nosso espírito, ele quer crescer. Esse pão é um nutriente metabólico, ele quer metabolizar todo o nosso ser. Cristo, Deus, não é para ficar apenas no espírito, ali é sua casa favorita, mas ele deseja conquistar a sua casa, a minha casa. Por isso, Apocalipse 3:18 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Que palavra é aquela? Aquela é Deus falando na igreja de Laodiceia. De onde Deus está falando? De dentro do espírito do homem de Laodiceia. O que é Laodiceia? É a igreja que retrocedeu. É a igreja que creu, ela estava em Filadélfia, ela era uma igreja perfeita, abençoada, tudo, mas ela retrocedeu. E Deus continua dentro dessa igreja, batendo na sua porta. E diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então tem que ouvir. Ouvir é dar ouvido. E abrir a porta, eu vou entrar. Deus deseja todo dia renovar, restaurar. Esse é o trabalho de Deus, é o trabalho metabólico do Espírito de Deus em nosso ser. Então esse pão nosso de cada dia, queridos, ele não é um pão que você come e ele para, é um pão que trabalha. A própria palavra diz que o Senhor trabalha todos os dias. Então esse pão trabalha, esse pão ministra, esse pão multiplica, esse pão realiza, que é a presença gloriosa de Deus em nossa vida, tá certo? Você entende isso, queridos? Amém? Vamos lá então. Amados, no verso de número 52, diz assim, ó: os judeus começaram a discutir exatamente entre si, como pode um homem oferecer a sua vida
e a carne para comermos. O homem natural não entende, né? Versículo 53. Jesus disse: eu digo a verdade. Olha que abre aspas, hein? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Gente, aqui é muito forte, né? Aqui eu quero pontuar com vocês a questão dos judeus ali discutindo e falando: como pode isso? Ele está falando para a gente comer a carne dele, como é que funciona isso? Gente, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eles tentaram discernir a fala de Cristo naturalmente e se prevaricaram. Quando você tenta entender as coisas de Deus na alma, na carne, você vai se prevaricar. Por isso, existe muita gente prevaricado por aí, caminhando de um lado para o outro, sem ter direção, sem saber quem ele é e por que ele é. Por quê? Prevaricou por quê? Porque não prestou atenção, não comeu, não geriu, não digeriu. Não conseguiu digerir aquela comida, porque aquela comida ali, amados, ele não comeu no espírito, ele comeu na alma. É como alguém pegar a Bíblia, ler a Bíblia, sair discutindo com as pessoas sobre Bíblia. Não, a minha doutrina é isso, eu creio nisso, naquilo. E nossa, que besteira! A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é revelada, é uma revelação. Se eu tentar entender a Bíblia na alma, na carne, eu vou me prevaricar. Eu vou ser um problema na vida dos irmãos. Então eu preciso entender no Espírito, viver e vivenciar a realidade da revelação da palavra. Cristo, ele é o pão da vida. Ele já tinha falado isso antes. E agora, irmãos, ele se revela a eles. Ele fala assim: agora eu vou falar uma coisa muito forte para vocês. O que vocês vão ouvir agora? É o seguinte, amados irmãos. Eu sou o pão vivo. E eu digo a vocês, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só. Da mesma forma, se você comer dele, você permanece nele. Agora, e se não comer, não permanece nele. Então se torna uma pessoa prevaricada. Por quê? Porque não come dele. Puxa vida, pastor, mas então, como é que eu faço para comer dele? Eu tenho que ir no culto todo dia? Gente, ir no culto é muito bom, você deve ir. Mas tem gente que vai no culto e não come. Entendeu? Comer de Cristo é entender e crer que a natureza divina veio e entrou na natureza humana. A partir disso, organicamente a comida, que é o próprio Cristo, o pão que é o próprio Cristo, organicamente ele trabalha metabolizando, fazendo o sistema metabólico funcionar dentro de cada um de nós. Então, quando você come, esse pão trabalha dentro de você. Esse pão não para. Entende, irmãos? Essa é a comida, esse é o Cristo. Eu não posso ouvir uma mensagem com ouvido religioso. Porque se eu ouvir uma mensagem com ouvido religioso, eu vou dizer assim: foi boa a mensagem. Que boa a pregação hoje. Mas eu cheguei em casa, eu não lembro mais da pregação. Ela não causou um efeito. E a realidade da palavra, o profeta disse, a palavra, ela vai, tá? E enquanto ela não completar o ciclo de trabalho, ela não volta. Ela não volta vazia. A palavra traz o homem para Deus. A palavra trabalha na alma do homem, levando, amados irmãos, o homem à presença de Deus. Então isso é extremamente poderoso, isso é extremamente profundo, é extremamente real na vida de cada um de nós. Entender a realidade dessa vida, compreender a largura, altura e profundidade do poder de Deus, da ministração desse Cristo extremamente glorioso. Amados, então ele aqui deixou eles perplexos, porque ele falou assim: então, quem não comer a minha carne, né, não tem vida. Olha o que ele falou na sequência: da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Olha só, quem se alimenta de mim, viverá por mim, por minha causa. Que coisa tremenda esse versículo, eu já citei lá atrás, né? Olha, que coisa tremenda, quem comer de mim, por mim viverá. Vai viver por minha causa. Então qual é a causa da vida? Cristo. A causa da vida não é os meus feitos, não é a minha vontade, não é a minha emoção, não é a atuação daquilo que eu acho. A causa da vida, irmãos, é Cristo. A causa da vida é a presença manifesta de Cristo em mim e você. Aleluia! Este é o pão vivo que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Agora, aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, irmãos, o pão que é Cristo, né? Quem comer dele vai viver para sempre, não morre. Você sabia que o crente não morre? O cristão não morre? Não. O que morre é a carne. Mas o cristão, ele vive para sempre. Irmãos, atente para essa revelação. E vamos viver a realidade dessa comida, desse pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos deste pão, vivenciar esse pão, comer dele, beber dele e viver por ele. Ore comigo. Pai, obrigado por mais uma palavra. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Sustenta os teus filhos grandemente, Pai. É a nossa oração neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até amanhã.